Então, nessa próxima demonstração, a gente vai estar analisando um assunto muito importante, que são essas dicas do SQL chamadas Missing Indexes. Então, a gente está falando sobre o operador de key, lookup. Então, normalmente ele sugere, tá faltando um índice aqui, cria esse índice, mas é bem interessante isso, tá? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a esse Missing Indexes, tá legal? Vamos dar uma olhada nisso, tá? Primeiro, eu vou criar uma tabelinha aqui chamada Employees Big, tá? Só para ilustrar melhor esse nosso cenário. Vamos deixar criando aqui. Muito bem. Então, depois de 40 segundos, eu criei a minha tabelinha de teste, tá legal? Então, vamos começar a analisar essas dicas, né, que o SQL sugere de índices faltando. Então, a primeira coisa é que essas sugestões ou dicas de índices faltando, elas não são exibidas para planos triviais. Lembra que eu falei sobre planos triviais, que são aqueles planos que não tem outra forma de executar a consulta, ou seja, é trivial, eu vou ter que executar desse jeito, o plano de execução. Então vamos dar uma olhada no plano de execução dessa consulta. Olha só, eu vou dar um SP Help Index nessa tabela para retornar quantos índices tem nessa tabela. E aí eu reparo que só tem um índice, cara. Só tem um índice cluster. Então, ele não tem como pensar muito em relação a planos de execução, tá legal? Então, é trivial. Eu só tenho uma forma de ler essas informações que você está me pedindo. Ou seja, eu vou fazer um scan no índice, que é o único dado que eu tenho, tá? No seu índice cluster, que é a sua tabela. Então, a gente pode reparar aqui que o plano de execução está fazendo o cluster de index scan no meu índice cluster, tá? E esse, se eu clicar aqui com o botão lá direito em Select View Properties, esse é um plano que a gente chama de trivial, tá legal? Então é trivial. E é interessante que, olha só, eu estou fazendo um scan numa tabela de, deixa eu confirmar o tamanho dessa tabela, então, SP Space Usage, Employees Big, eu tenho uma tabela de 59 mil linhas. Eu estou fazendo um scan numa tabela de 59 mil linhas e o SQL, eu estou fazendo um filtro por postal code aqui, vamos rodar essa consulta. Eu estou retornando só 6 mil linhas e o SQL não está me sugerindo a criação de um índice. Tá certo? Tá vendo aqui? Estou gerando o plano e ele não está sugerindo a criação de um índice. Por quê? Porque as dicas não são exibidas para planos triviais. Então, fica a dica. Por mais que o plano é trivial, a dica seria bem-vinda aqui, certo? A dica nesse caso seria, cria um índice por postal code, né? Então, plano trivial sem dica. Para confirmar isso, o que eu vou fazer? Tem um trace flag que desabilita trivial plans, planos triviais, que é o trace flag 8757. Então eu vou ligar ele e vou rodar a mesma consulta de novo, tá legal? Eu vou pedir o plano de execução, na verdade, só da mesma consulta. Então, desliga planos triviais, ou seja, eu estou falando para o SQL agora, esquece a opção de ter plano trivial. Eu quero que você pense num plano de execução para essa consulta. Não quero que seja trivial. Teste algumas alternativas, tá legal? Por mais que não tenha. Mas plano trivial não vou considerar. Por quê? Porque nesse caso eu quero ver a dica. Então, vamos Ctrl L e olha só. É o mesmo plano, tá? Ele não tem muita opção mesmo, mas agora eu estou vendo uma dica. Tá legal? E a dica é, se você criar um índice que ele está sugerindo aqui, você vai ter um impacto de 90% na consulta. Então, caramba, muito bom, né? Vamos desabilitar esse cara aqui. E aí, vamos criar esse índice, ou melhor, vamos ver a dica, né? Vamos ligar de novo e vamos analisar a dica com mais detalhes. Se eu clicar com o botão do lado direito aqui e der um Missing Index Details, ele mostra aqui numa abinha nova as informações para a criação de um índice. E olha só, essa dica não está muito legal, né? Por quê? Porque ele pediu para você criar um índice por postal code, beleza, né? É a coluna que você está fazendo o filtro. E ele mandou você usar a cláusula include, que a gente vai ver daqui a pouco mais detalhes, mas a cláusula include faz o quê? Inclui as informações dessas outras colunas no nível folha do seu índice não cluster. Olha só, o tanto de coluna que ele mandou você pôr na cláusula include. Todas.
Então, qual que é o problema disso? O problema é que seu índice vai ficar gigante. Né? Toda vez que você alterar a coluna country ou address aqui, você vai ter que fazer o quê? Alterar também no índice, que ele tem que manter atualizado. Então o custo desse índice é alto. Ah, você está falando, Fabiano, que então eu não tenho que criar índices desse tipo? Não, não estou falando isso. Estou falando que o custo é alto. Tá? Se você quer pagar o custo para ter consultas rápidas, beleza, não tem problema. Tá? Só tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque ele vai sugerir o que ele precisa. E o que ele precisa é que todas essas colunas estejam na cláusula include. Tá bom? Esse é o primeiro cuidado que a gente precisa tomar em relação às dicas. Tá? O segundo cuidado que a gente precisa tomar é que as recomendações elas são feitas com base no plano estimado. Ou seja, deixa eu comentar isso aqui para ficar mais fácil para vocês lerem também. Ele estimou que ele ia precisar desse índice, mas se tiver alguma estatística desatualizada, por exemplo, ele vai recomendar e não vai servir. Tá legal? Então, cuidado. O que eu estou querendo mostrar? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um comandinho aqui só para o update statistics da tabela Employees Blig, que é a que a gente está usando para teste. Eu vou fingir falando que ela só tem uma linha e uma página. Tá legal? Faz de conta que eu acabei de criar ela ou que eu acabei de rodar um delete nela. Tá legal? E eu não atualizei a estatística ainda. Ou seja, para o SQL, a tabela ainda contém 59 mil linhas. Eu não atualizei a estatística, mas na realidade ela só tem uma linha. Tá legal? Ou não tem nada, né? Que se eu rodei o delete. Então, eu só estou atualizando isso aqui para enganar o otimizador de consultas. E aí reparem o seguinte. Tem uma novidade aqui, né? Lembra do trace-flag 8757 que eu habilitei com dbcc trace on? Dessa vez eu estou habilitando com query trace on. Esse é um hint não documentado para habilitar e desabilitar um trace-flag a nível de consulta. O escopo desse trace-flag ligado é só no escopo dessa consulta. Então, fica a dica. Então, vamos olhar agora o plano de execução para esse cara. Olha só. O que ele está sugerindo? Nada. Ele era para ter sugerido, certo? Mas ele não está sugerindo nada. Por quê? Porque ele está estimando que isso aqui vai retornar só uma linha. Na verdade, se a gente olhar o plano de execução atual, a gente vai ver que, apesar dele ter estimado só uma linha, eu retornei 6.561 linhas. Então, aí, ó, não tem dica, mas seria bom ter o índice? Seria ótimo ter o índice. Tá legal? Então, cuidado. As dicas são feitas com base na estimativa do que ele está pensando em relação à quantidade de linhas. Tá bom? Existem alguns casos também que o índice que ele sugere não é a melhor opção. Assim, eu não estou reclamando dessa funcionalidade não. Eu acho isso muito bom, tá? Ajuda muito. Você bate o olho ali e já vê que está faltando um índice legal. Já é uma dica muito boa. O que eu estou querendo dizer é que não sai criando sem pensar antes. Tá? Cria um índice, faz uma análise antes para ver se precisa mesmo, se não dava para melhorar esse índice. Já não existe um índice desse tipo. Vamos olhar esse caso. Olha só. Eu vou fazer um select na tabela Orders Big e um filtro em Order Date. E eu quero o resultado ordenado por value. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada no plano de execução dessa consulta. Aqui. Já tem um índice por order date. Deixa eu só apagar ele. Drop index x order date on orders big. Senão não vai funcionar o que eu quero mostrar. Beleza? Olha só. O que ele está sugerindo? Cara, ele está sugerindo um índice aqui que vai ter um impacto de 99% da consulta. Então, sensacional. Vamos criar um índice que ele está sugerindo. Então, esse índice que ele está sugerindo aqui é o que está aqui. Tá legal? Que eu só identei o código para ficar um pouco mais fácil. Vamos colocar um include aqui embaixo. E aí, qual que é o problema desse índice que ele está sugerindo?
deixar vocês pensarem um pouco. Olha só, o que ele sugeriu foi, crie um índice por order date, que é o que você está usando para fazer o filtro, inclua na cláusula include o customer ID e value, que é o customer ID e value, que são as colunas que ele está pedindo. Qual o problema? Bom, o primeiro problema é, que não é muito um problema, né? É que, nesse caso, na tabela... Ah, não, desculpa. A tabela orders big não é a minha chave primária, não é por customer ID, claro, é por orders big. Eu vou incluir a coluna para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É orders ID, se eu não me engano. Order ID, sem o S. Isso. Então vamos ver lá o índice agora que ele sugeriu. Olha só. Olha só. Ele, na cláusula include agora, ele mandou incluir order ID. E aí eu faço uma pergunta. Order ID é a chave do meu índice cluster. Eu preciso incluir no meu índice não cluster a chave do meu índice cluster? Não. Por que não? Porque ela já faz parte implicitamente do meu índice não cluster. Ah, quer dizer que se eu colocar aqui ele vai duplicar? Não, ele não vai duplicar. Mas não faz muito sentido. Tá legal? Então, assim, tá aí. Ele sugere o que ele vai precisar. Ele não leva em consideração isso que eu acabei de falar, que é parte do índice, já é chave do índice cluster. Até porque vai que você altera a chave primária depois, ou seja, a chave do seu índice cluster, ele remove essa coluna. Aí, então, anyway, faz um pouco de sentido, mas não faz, tá? Aí o que eu quero mostrar é o seguinte. Qual que é o problema desse índice que ele sugeriu, por Customer e Value? Não, vai funcionar, vamos criar. Vai funcionar, vai ser uma boa. Ok? Vamos rodar a mesma consulta de novo, vamos dar uma olhada no plano. Só que agora, o que aconteceu? Tem um sort aqui com custo de 80%. Para fazer o quê? A ordenação por Value, que eu estava pedindo lá. Tem um Order by Value. Olha só que interessante, se eu tivesse feito uma pequena alteração no índice que ele sugeriu, qual? Ao invés de colocar o value como na cláusula include, eu colocasse value logo após order date, eu teria um índice mais eficiente. Por quê? Porque eu ia remover inclusive essa operação de sort. Vamos fazer isso? Eu vou apagar o índice, vou criar o de novo, colocando o value como chave. Tá legal? Tá criando, terminou. Agora vamos ver a consulta? Acabou o sort. E agora esse índice é campeão. Então o que eu estou querendo dizer é, ele ajuda? Ajuda. Mas ele não é 100%. Tá legal? Você precisa fazer uma análise por trás disso. Tá? Outro exemplo. Tá legal? O índice sugerido da tabela associada. Que exemplo é esse? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu apagar ele. É para consulta de baixo aqui. Outro exemplo aqui, tá legal? Eu tenho aqui a declaração de um cursor, beleza? E... esse só vai funcionar no 2008. Deixa eu só confirmar. Eu tenho uma consulta aqui que faz parte da declaração do meu cursor, tá bom? Deixa eu só ver isso aqui. O que eu faço? Eu vou declarar o cursor, depois eu vou desalocar o cursor, tá? Só pra gente fazer o teste. Screen, deixa eu exibir o plano de execução atual. Ctrl L. Aí olha só que interessante. Ele está sugerindo a criação de um índice, tá legal? Que é o índice por postal code. É o mesmo teste que a gente fez lá com o Employees Big, tá? Beleza, e o que eu vou fazer? Eu vou criar esse índice que ele está sugerindo, tá? Criei. Agora eu vou dar um Ctrl L de novo. Olha só, olha o índice que ele está sugerindo. Ele fica sugerindo o mesmo índice, já existe. Ele fica sugerindo o mesmo índice de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá bom? Então, assim, esse bug persiste, tá legal? Tem um outro similar, mas que foi corrigido no SQL 2012, que é esse teste abaixo. Mas isso aqui
pode acontecer. Então existe esse bug dele ficar sugerindo um índice que já existe. Então cuidado, que pode ser que já exista e ele esteja sugerindo, tá bom? Então esse é outro bug que foi corrigido no SQL 2012 de sugestão de índice que ele fica sugerindo eternamente. Por mais que você crie o índice ou que o índice já exista, o SQL continua pedindo, olha, crie esse índice com a dica lá, né? Então eu conectei até agora eu estava conectado no 2012, eu acabei de conectar no 2008 R2 para fazer essa demonstração para vocês. Então eu vou criar essa tabelinha T aqui, tá legal? Acho que ela já existe, na verdade, né? Eu já rodei esse script só para popular essa tabela. Essa demonstração é baseada nesse connect item aqui, falando que a funcionalidade estava com problema, tá? Então vocês podem analisar lá com mais detalhes. E aí, qual que era o problema? O problema é que se eu der um Ctrl L aqui, ó, o SQL fica sugerindo, olha, cria o índice tal, que é o índice por qual 1. Olha, cria. Aí o que eu fiz? Eu peguei e criei. E aí, pelo amor de Deus, gente, não cria assim não, tá? Define o nome pro índice, tá bom? Eu fico super triste quando eu vou olhar algum banco e eu vejo o índice com esse nome bonitão. Então define um índice, mas eu não vou definir. Eu criei o índice, ó, o índice já existe, tá vendo? A operação falhou porque o índice já existe na tabela. E o SQL, olha lá, ele fica sugerindo o índice. Eu vou até apagar ele, vou criar de novo para vocês verem que eu não estou mentindo. Drop, apaguei, aí agora beleza, faz sentido, né? Criei, continua sugerindo o índice, tá? Esse é um bug que foi corrigido no 2012. Então, assim, cuidado, pode ser que você esteja criando um índice que já existe. Então, sempre analisem antes a estrutura de índices, ou se você conseguir fazer uma modificaçãozinha por menor que seja, esse índice já não vai ser mais eficiente do que o que ele está sugerindo. A sugestão é boa, mas precisa de uma análise mais detalhada para saber se você vai criar um índice ou não. Tá legal?